Oi, gente. Hoje eu vim falar sobre um assunto que muitas pessoas tinham perguntado, que é sobre a elegibilidade. Como eu tive que vir primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a minha e depois sobre a do Bruno. Bom, não é a primeira vez que eu estive aqui no Japão. Eu já tinha vindo outra vez, que foi com a minha família, em 2008. Mas em 2008 teve aquela crise econômica, então a gente ficou pouco tempo, a gente ficou só 3 meses e voltou para o Brasil. Então, como foi um período muito rápido, bem curtinho, eu sempre tive vontade de voltar para o Japão para conhecer mais coisas, passear, né? Porque como foi muito rápido, eu era criança ainda, eu acho que eu tinha 11 anos, eu não me lembrava muito das coisas daqui e como era. Conversei com o Bruno, né? Se ele também teria essa vontade de vir para cá. Aí a gente começou então o processo para tirar a elegibilidade. Nós começamos a pesquisar sobre, né, como funcionavam os documentos que precisavam e tudo mais. Foi em 2022. 2022, eu e o Bruno a gente começou a pesquisar na internet sobre agências que faziam esse processo, né, para trazer pessoas aqui para o Japão. E tinha uma agência que tinha um escritório na cidade próxima à nossa. Um escritório que a gente conseguiria ir presencialmente para tirar todas as nossas dúvidas e perguntar mais sobre, né, como realmente era e os documentos que precisavam na época. Quando a gente foi ver, estava precisando da elegibilidade. Só que para tirar essa elegibilidade, precisava ter um parente que morasse aqui no Japão. Então eu tinha uma prima, né? Tenho uma prima que mora aqui e ela nos ajudou a vir. Só que como ela era minha parente de segundo grau, então ela só poderia tirar para mim essa elegibilidade. Então eu teria que vir primeiro para trabalhar um pouco, esperar juntar os olerites, para depois dar a entrada no processo do Bruno. Então a gente conversou, né? A gente decidiu encarar esse desafio. Então, se desse certo, a gente iria dar continuidade. Então, em abril de 2022, a gente começou a juntar todos os documentos, porque tem que pegar bastante certidões, né? Juntar algumas fotos de mim com a minha família, né? Para realmente comprovar o meu vínculo com a família do meu pai, né? Que é a minha família japonesa, para mandar tudo pro Japão, para dar entrada na elegibilidade. Para saber certinho os prazos, eu marquei aqui no caderninho. Então eu vou falar para vocês um pouco detalhado de como foi os prazos, porque muita gente pergunta, né? Então já vou falar tudo certinho para vocês saberem melhor como que foi. Então, a entrega dos documentos nessa agência que a gente foi ver sobre foi no dia 8 de abril. No dia 8 de abril a gente entregou tudo, todos os documentos, todas as fotos, a gente entregou na agência. Então, esses documentos eles iriam ser traduzidos primeiro lá no Brasil, para depois serem enviados aqui para o Japão. Então, no dia 26 de abril, esses documentos já estavam todos certinhos, já foram traduzidos, né? Já foram todos verificados para mandar aqui para o Japão. Então, estava tudo certo. Então, no dia 26 de abril foi enviado. No dia 16 de maio, chegou aqui no Japão. Aí, juntaram os meus documentos que vieram lá do Brasil com os documentos da minha parente que morava aqui. Então, juntou os dois. E no dia 30 de maio, foi dada a entrada no protocolo da elegibilidade. Então, no dia 30 de maio foi dada a entrada. No dia 26 de junho foi aprovado. E aí não pediram nenhum documento adicional, foi direto. Então demorou 26 dias para ser aprovado na imigração de Tóquio. Foi dada entrada aqui em Tóquio. Aí depois esse documento foi enviado para a agência lá no Brasil. No dia 3 de agosto chegou lá no Brasil. Aí depois que chegou a elegibilidade lá no Brasil, a gente tinha que dar entrada no visto. No dia 9 de agosto, foi dada entrada no visto em São Paulo, que a gente tirou por São Paulo. E no dia 15 de agosto foi aprovado. Então, o visto com a elegibilidade, ele sai bem rápido.
Então, no total desse processo entre elegibilidade e visto, foram 4 meses e 7 dias. Aí depois a gente foi ver mais sobre as vagas, né, que tinham disponíveis na época, de emprego e tudo mais, o local que a gente ia morar. E no dia 3 de outubro eu embarquei. Eu embarquei para o Japão. Aí, para tirar a elegibilidade do Bruno, eles falavam, né, que seria mais seguro dar a entrada com 3 olerites. Mas na época, como eu vim sozinha, não, né, então eu queria que fosse mais rápido o processo. Tava bem ansiosa, né, para começar tudo, para dar entrada no processo do Bruno. A gente resolveu dar entrada com 1 olerite e meio. Só que na agência foi explicado que, assim, era por nossa conta e risco. Se não fosse aprovado ou se pedisse alguns documentos adicionais, né? Porque eles falavam que era um pouco arriscado dar entrada com pouco olerite, que poderia ser negado. Mas a gente também já tinha visto pessoas que tinham dado a entrada com menos e também tinham sido aprovados. Então a gente tentou dessa forma, um pouco mais rápido, mas um pouco mais arriscado também. Então a gente começou a juntar os documentos, né, no dia 28 de outubro. Então eu cheguei no começo do mês de outubro, no dia 28 o Bruno já foi atrás das certidões e dos outros documentos que precisavam. No dia 1º de dezembro, aqui no Japão, né, eu recebi uma cartinha de que eu precisava entregar os meus documentos aqui para o escritório do Japão, né, para juntar com os documentos que tinham chegado do Bruno lá do Brasil. Então eu juntei os meus documentos, né, o meu documento pessoal, o meu olerite. Eu dei entrada com um olerite meio e assim, é um olerite cheio e um que é meio, que eu trabalhei o primeiro mês só 15 dias, então é meio olerite. No dia 20 de dezembro foi dada a entrada no protocolo do Bruno aqui em Tóquio. No dia 27 de janeiro saiu a elegibilidade dele. Então também não pediu nenhum documento adicional. Então foi rápido até e foi bem tranquilo. Não pediram nada e foi rápido. Então depois, né, que saiu a elegibilidade do Bruno, foi para o Brasil para dar entrada no visto. Então, no dia 24 de fevereiro saiu o visto do Bruno. E no dia 8 de abril foi o embarque. Ele embarcou no dia 8 de abril aqui para o Japão e ele desembarcou em Narita. Então, gente, esse foi o nosso processo para vir aqui para o Japão. Hoje em dia não está mais exigindo o certificado de elegibilidade, mas é interessante porque o visto é aprovado muito rápido. Em uma semana ele já é aprovado. Então, em alguns casos, né, eu creio que seja interessante. No nosso, né, era obrigatório, então teve que ser dessa forma. E foi tranquilo também. No tempo total, para ser aprovado do Bruno, até ele vir, foi de 6 meses. Demorou 6 meses, mas não pediram nenhum documento adicional. Então não teve nenhuma interferência ali. Foi mais os prazos, né, de entrega dos documentos e de verificação que demorou, mas num prazo normal. Não estendeu mais, né? Mas isso depende também de cada local que vai ser dada a entrada. O nosso foi dada a entrada aqui em Tóquio, tanto o meu quanto do Bruno, então até que foi rápido. Mas também tem outros lugares, né, que pode não ser dessa forma, mas eu contei um pouquinho de como foi o nosso. Então eu tentei explicar um pouquinho de como foi o nosso, né, um pouco breve, mas depois se vocês tiverem alguma dúvida de algum documento ou de alguma coisa que eu não tenha falado, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo depois. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, né? Se vocês acharam interessante, deixa o like e compartilhe com os seus amigos. E até o próximo.